tivemos ontem algumas cenas de barbárie na cidade de Cubatão. Pessoas desempregadas resolveram reunirem-se em um determinado local e aí começaram a ter ideias. Primeiro foram até a rodovia Domênico Rongoni, pararam a rodovia e as pessoas que precisavam transitar, ir e vir, que é um direito constitucional de todo cidadão, não tinham essa condição. Tivemos um outro problema ainda mais grave, quando entraram na cidade e fizeram saques, destruíram padaria, destruíram bares, destruíram lojas, banca de jornal. Como se o dono de uma banca de jornal ou de um pequeno bar em um bairro pobre fosse culpado por tudo que acontece nesse país. Vivemos dias sombrios. Só da Petrobras foram desviados 80 bilhões. Eletrobras, mais 64 bilhões. As pessoas começaram a pegar dinheiro com a pá, porque com as mãos não dá mais. Corrupção para tudo quanto é lado. E nós estamos vivendo um momento que é assustador. Falta emprego, a inflação começa a subir, as pessoas começam a perder a esperança. São anos e anos de desmando. Nos últimos 20 anos, pouca coisa se fez nesse país para que nós pudéssemos progredir. Nos últimos 12, então, um desastre total. Desastre total. E hoje nós estamos colhendo os frutos podres de governos irresponsáveis. A população está perdendo a paciência e nós estamos começando a ficar com medo daquilo que pode acontecer. Gente pobre contra gente pobre, porque quem tem uma banca de jornal ou um pequeno bar numa vila pobre é pobre também. E, infelizmente, nós estamos vivendo à beira de um caos. Triste realidade de um país que tem eleito pessoas irresponsáveis, populistas, demagogos, que diz que nunca antes nesse país, é verdade, nunca antes nesse país se roubou tanto. Pense nisso. Programa do Jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br no Facebook, Do Jeito do Jonas. Antes de começar esse programa, eu quero falar para você sobre Ravena. Ravena é uma linha de cosméticos profissionais para atender os profissionais da beleza, os salões de cabeleireiro e etc. E Ravena está chegando aqui no Guarujá e em toda a Baixada Santista. Aguarde, porque o produto vem para revolucionar o mercado. Eu falei de Ravena. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei uma ilustre personalidade aqui da nossa cidade, ele que já esteve conosco em outras ocasiões e que faz um trabalho fantástico aqui no nosso município, professor Luiz Paulo Neves Nunes, que muito me honra. Obrigado, professor, por mais uma vez estar aqui conosco. É um grande prazer, Jonas. Um amigo a gente não nega, né, um convite. Poxa vida, eu me lembro que aqui nessa sala nós fazíamos participações especiais no programa do nosso amigo em comum, Hermínio Matos. Quantas vezes nós dois estivemos aqui nesta sala, numa mesa um pouco diferente, debatendo, cada um colocando a sua ideia e tal. Nunca brigamos, mas debatemos bastante, não debatemos, professor? É verdade. É aquela coisa, gente inteligente tem opinião e sabe ouvir a opinião do outro. É sempre o teu caso. Por isso que eu ficava ouvindo a opinião sua e do Hermínio Matos, porque eu tenho que sair, tenho que ouvir a opinião dos inteligentes. Meu amigo Luiz Paulo, eu fiquei muito satisfeito em saber que agora o professor Luiz Paulo também é geógrafo. Então, eu já era bacharel em geografia, mas faltava o registro profissional, faltava eu solicitar ao Conselho Regional de Engenharia e Agrimensura a minha carteira para poder realizar estudos de impacto ambiental. Você fez faculdade de geografia? Eu fiz licenciatura e bacharelado, as duas modalidades. Em geografia? Em geografia. Tá, e aí o segundo passo foi o quê? Bom, eu comecei ministrando aulas, me envolvi muito com o magistério e deixei a parte do geógrafo um pouco latente, de vez em quando participava de algum projeto, mas nunca assinando, né? Então, a partir de março desse ano, eu já posso assinar os laudos, enfim, de estudo de impacto de vizinhança, estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, e o que é uma coisa boa aqui na cidade. Eu conversei com o engenheiro Lealdino, que é o presidente da... O Lealdino que já foi vice-prefeito da cidade? Foi vereador. Ah, foi vereador, perdão. Lealdino, desculpe, você foi vereador. Ainda não foi vice. Ainda não. Foi candidato.
Na última eleição foi candidato a vice. Eu não estou tão errado assim, não. E ele comentou, ele é presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, que a minha inscrição era a primeira de um geógrafo no município de Guarujá. Você é o primeiro geógrafo inscrito no Guarujá? Pela CREA de Guarujá, o escritório de Guarujá, sou o primeiro. Os outros inscritos do CREA são arquitetos? Não, arquitetos, desde o ano retrasado, constituíram um conselho regional próprio. Não, então não é mais CREA, agora é CRE. Não, porque o A era arquiteto. Agora é de agrimensor. Meu Deus. Os engenheiros, os arquitetos e urbanistas constituíram o CAU, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Podia ser um negócio extensivo a toda a sociedade, aí ficaria caos. Nossa, não. Aí já vivemos um pouco em alguns lugares. É mescal mesmo. Mas o fato é que o exercício profissional do geógrafo ele precisa do CREA. Embora o CREA ele não dê todo o suporte ao aparato para o geógrafo. Os geógrafos do Brasil se reuniram, existe a AGB, que é a Associação dos Geógrafos Brasileiros, desde 1934, e ela tem um caráter mais de organização científica. Para representação profissional, desde 2004 nós temos a APROGEL, Associação dos Profissionais Geógrafos, e eu também faço parte da APROGEL no estado de São Paulo. Professor, eu sei que todo mundo que assiste meu programa é muito inteligente, todo mundo sabe o que faz um geógrafo, mas eu não sei, e talvez uma outra pessoa que está passando em frente à televisão e não sabe quer saber, o que faz um geógrafo? O professor de geografia eu sei o que faz, porque eu tive aula de geografia. Mas o que faz um geógrafo? Bom, o geógrafo ele tenta coordenar o trabalho de vários profissionais. Então, o arquiteto urbanista ele tem um projeto urbanístico, o geógrafo vai observar as características para que aquele projeto atenda às necessidades das pessoas que vão morar naquele plano urbanístico projetado. Então, o engenheiro, o agrimensor, o topógrafo, o geógrafo ele coordena esses trabalhos. Não obstante, ele também é um profissional essencial para a análise de informações. De repente a gente carece desse tipo de profissional, aquele que observa um fenômeno acontecendo e sabe pelo histórico de estudo que aquele fenômeno é o sintoma ou é o resultado de uma outra coisa. Então o mapeamento, você localizar um fenômeno e analisar essa ocorrência é uma função típica do geógrafo. Essa proliferação desordenada da cidade, o crescimento desordenado, principalmente habitacional, é a falta de um geógrafo? Com certeza. Todas as cidades prescindem de um geógrafo, elas precisam da atuação, da observação do geógrafo. Mas isso só não. Então a solução para Guarujá é contratar o Luiz Paulo? Não é só isso. Mas se quiser contratar, não tem problema nenhum. Mas não é só isso. Há que também se ouvir, quando a pessoa tem o poder, a caneta na mão, ouvir o que o especialista, ouvir o que o técnico tem a dizer sobre aquilo. Porque muitas coisas aconteceram na nossa cidade, apesar do conselho contrário dos técnicos na área, especialmente no plano urbanístico. Até porque o político, principalmente o político carreirista, ele jamais vai ouvir um técnico, ele vai ouvir o seu feeling de crescimento político. Ele visa a próxima eleição e a cidade. E não vamos esquecer que uma parte considerável da nossa cidade, eu poderia quantificar aqui dizendo 1/4 da nossa cidade, 25%, é área de invasão, e muitos dos vereadores de antigamente conseguiam fazer a sua base as invasões. Nós temos hoje nomes de escola que, na verdade, eram antigos invasores que se elegeram vereadores. Essa é a verdade. E aí hoje ele leva o nome de uma escola como um grande benemérito da cidade, etc. e tal, quando o caos que aí está é causado por isso. E aí a gente reclama, tal bairro alaga, mas alaga porque ele não foi feito como bairro. Ela é uma área de invasão. Não houve o aterro, não houve a drenagem construída anterior. Alguns até nem sequer poderiam ser construídos. Exatamente. É um lugar de manancial. O camarada vai lá e mete uma tábua em cima, faz uma palafita e mora. Ou estou errado? E o tipo de palafita é uma coisa que a gente não pode nem aceitar, não pode conviver com isso. É uma condição desumana. Subhumana. Desumana. O humano não deve viver daquele jeito porque não tem a saúde que precisa. Nós temos alternativas, nós tivemos ano passado uma revisão do plano diretor da cidade, da lei de zoneamento da cidade. Nós precisamos observar as coisas que existem na nossa cidade. Por quê?
Existem áreas que permitem a verticalização, mas para essa verticalização acontecer, nós precisamos pensar no aumento do diâmetro do coletor de esgoto, no aumento do fluxo de água para poder abastecer de água esses lugares. Vou dar um gancho nisso que você está falando. A solução habitacional do Guarujá é a verticalização e pergunto o inverso. O grande problema habitacional do Guarujá é a falta de verticalização? Você resolveria, por exemplo, o problema de Vicente de Carvalho verticalizando? Você reduziria essa demanda de habitação? Antes da gente comentar sobre a verticalização, a gente tem que pensar num conceito que é muito, muito caro no Estatuto da Cidade, lançar a Lei Federal de 2001, que é a reforma urbana. Quantos terrenos existem em áreas que já são bairros consolidados, que já tem coleta de esgoto, já tem luz, já tem todo o que precisa ter, inclusive posto de saúde, escola, tem asfalto na porta e aquele lote está vazio. Todos os bairros da nossa cidade, todos os bairros consolidados... Mas está vazio por quê? Porque a pessoa comprou para valorizar e vender depois? Sim. Ou porque ele realmente desinteressou-se por aquilo? Não, normalmente é para especulação imobiliária, a pessoa compra como investimento. Mas isso se resolve com lei. A gente tem que pensar que o lote urbano, ele também tem que ter uma razão social, ele tem que ter uma questão social. Aquele lote... Mas o Guarujá tem esse problema? Tem muito lote vazio urbano? Eu acho que é muito menos do que em outros lugares. Não. Pensa todos os bairros. Vamos começar desde o Guaiúba, percorrendo desde a cabeça até o rabo do dragão, passando pela asa em Vicente de Carvalho. Quase todos os bairros, o senhor e a senhora que mora no Boa Esperança, mora no Paicará, mora em Pitangueiras, mora no Jardim Virgínia, mora no Tombo, mora no Guaiúba, mora na Enseada inteira, vocês conhecem vários terrenos vazios. Um dos problemas urbanos seria resolvido de habitação construindo. Eu nem vou entrar no mérito da gente ter muitos apartamentos de veraneio. 56 mil. Nós temos uma capacidade aqui em Guarujá para abrigar 1,5 milhão de pessoas. Nossa cidade só tem 300 mil, sendo que 1/3, 100 mil, vivem em favela. Peraí, tem... 200 mil para 1,5 milhão? Tem uma diferença aí de 1.100.000 moradias que estão vazias, mas são de pessoas que não moram na cidade. Mas a cidade de veraneio tem essa característica. Tem essa característica, então tem alguma coisa errada. Problemas para construir em áreas... saudáveis, áreas boas, nós não temos. O que nós temos é uma má distribuição desses lotes. Mônaco, se você tiver um apartamento lá, for proprietário, se você ficar 180 dias redondos, 6 meses, sem ocupar o apartamento, você é desapropriado, você perde a propriedade. Com o detalhe, tem que estar lá. É do tamanho de Pitangueiras. Quem conhece aqui? O país todo é do tamanho de Pitangueiras. Vila Maia, Centro e Barra Funda, tudo isso é o tamanho de Mônaco. E aí você vai lá, você compra um apartamento de veraneio, gente da Europa toda compra, não é barato. E se você ficar 6 meses, 180 dias, sem dar o carimbinho lá de uso do apartamento, você perde. O governo vem, toma e transforma em habitação de alguém fixo da cidade. É uma boa ideia, hein? Mas aí é uma questão de legislação nacional. Claro. Não, eu não estou negando o direito de propriedade, eu defendo o direito de propriedade, mas o benefício de muitos não pode ser o limite do benefício de alguns. Sem dúvida nenhuma. Nós vamos a um breve intervalo. Antes do intervalo, eu quero falar para você de inovar ideias. Inovar ideias é um jeito diferente de resolver os seus problemas através do relacionamento interpessoal. Aquele relacionamento que você tem com pessoas que você precisa falar. E geralmente falar em público é uma grande dificuldade. De repente você quer falar na igreja, você quer falar no sindicato, quer falar numa roda de amigos, num almoço de família, mas você tem dificuldade para se expressar. O professor Rubens Marcon ministra um curso de oratória e postura que pode mudar a sua vida. Inovar Ideias, www.inovarideias.com, ou você pode agendar uma sessão sem nenhum compromisso pelo telefone 981611121. Daqui a pouquinho nós voltamos do jeito do Jonas.
volta para o segundo bloco do programa Do Jeito do Jonas. Eu falei no comecinho do programa de Ravena. Marque esse nome. Ravena veio para revolucionar o comércio de cosméticos profissionais. Linha profissional Ravena chegando agora. Já daqui a pouquinho vai estar funcionando aqui em nossa cidade. Estou batendo um papo gostoso aqui com o professor Luiz Paulo Neves Nunes, que muito me honra com a sua presença. E o professor é um professor de classe, é um professor de classe de aula, que está em sala de aula, leciona geografia. Geografia na ETEC, na Escola Técnica Estadual Alberto Santos Dumont, aqui na Enseada, no ensino médio e no ensino técnico, no turismo receptivo. E atualmente eu estou em 3 escolas do município. 3. A minha sede, o Napoleão Laureano, em Vicente de Carvalho, no EJA, Educação de Jovens e Adultos. No Dirce Valério Grácia, também na Enseada, com os 7º anos. E no 1º de maio com 8º anos. Quantos 7º anos? 4. E quantos 8º anos? 2. Ah, rapaz, você trabalha, cara. Alguém tem que trabalhar, né? Alguém tem que trabalhar nessa cidade? Cara, olha, dizem que professor não trabalha, trabalha muito. Aí leva a lição para casa para poder dar uma corrigida. Sim, a gente dá nota. A gente tem uma forma de trabalhar em que tem que preparar a aula, aí você executa a aula, depois você vai colher os resultados da aula, que são os exercícios, são as provas, são os debates. Eu gosto muito de promover debates com os alunos, porque a partir da construção da opinião deles, eles conseguem ter um discurso coerente, e isso inclusive ajuda na parte de língua portuguesa, ele se expressar, ele escrever. É uma coisa importante. A última vez que o senhor esteve aqui no meu programa, eu comentei que a presidente da República tinha nomeado o Cid Gomes para ser secretário, para ser ministro da Educação, e eu comentei que ele havia dito que professor não tem que ganhar dinheiro, quem quiser ganhar dinheiro que vai fazer outra coisa na vida, que professor é para trabalhar e, enfim, aquelas bobagens todas que ele falou. Eu fiz uma crítica dura à nomeação dele, porque eu acho que ele é uma pessoa totalmente despreparada, e calhou que ele durou menos de 2 meses no cargo e acabou indo para a rua. Fora isso, tirando isso de lado, o outro problema é que quando nós tivemos o início da crise que nós estamos vivendo no país por desmandos, por roubalheira, por tirarem dinheiro das empresas como a Petrobras, como a Eletrobras e etc., a primeira coisa que a presidente da República fez foi cortar 11 bilhões da educação. Por que, professor, que quem governa o Brasil é tão contra a educação? Por que esse povo odeia tanto que as pessoas aprendam? Bom, primeiro porque é fácil. Essa é a primeira situação. Você vai cortar, por exemplo, da saúde, os médicos são muito mais organizados, eles têm um espírito de corpo no bom sentido, o corporativismo dos médicos é muito mais forte e eles conseguem segurar muitas coisas. Mas depende da saúde e da educação, doutor. Tem coisa boa para cortar aí. Cortar, por exemplo, as viagens em avião de luxo, por exemplo. Mas aí, né? Quem viaja de luxo é o professor? Não, ela que tinha que cortar. Mas não vai fazer. Na educação. Não vai fazer. Ela foi no... Você vai... Quando você vai brigar com alguém, você vai pegar o cara mais forte? Não, vai pegar o mais fraco. Mais fraco nesse caso é a educação. O professor é desarticulado, é uma classe desunida. Mas o professor é tão inteligente, por que essa classe não se une, professor? Não é inteligente não, Jonas. Em geral não somos. Nós somos atabalhoados, nós somos assoberbados de trabalho. Pra mim, hein? Isso é novidade para mim. Não, em geral nós não somos inteligentes. Se nós agíssemos como inteligência, nós conseguiríamos mobilizar muito mais os alunos do que fazemos. Nós não mobilizamos, a verdade é essa. Um professor, apesar de ter essa capacidade, ele não mobiliza o aluno, o pai do aluno, a família do aluno. Não consegue mobilizar. Então, mas não consegue ou não tenta? Não consegue. Porque quando tenta fazer alguma coisa, você é podado. Por quem? Pela direção das escolas. Muitas vezes o diretor esquece que já foi professor, essa é a verdade. E eu não tiro a razão dele não, porque lidar com o professor é complicado. Tem muito professor que assusta desse jeito. Tem muito professor que ele não tem a plena noção do que ele está fazendo. O professor tem o aluno praticamente ali ouvindo ele falar o tempo que ele quiser. Se ele chamar a mãe, se ele chamar o pai, eles vêm e ele vai falar também quanto tempo ele quiser. Mesmo que não venham todos, alguns vêm. Ele tem como falar, ele tem como passar mensagens, ele tem como doutrinar essas pessoas até politicamente, se ele quiser. Pode doutrinar as crianças politicamente, porque nós somos um país de analfabetos políticos, ou não? Não só políticos, tem gente que se contenta em desenhar o nome.
Quem assistiu, quem leu A Revolução dos Bichos, tem muita gente que é como a vaca, se contenta em escrever, saber desenhar o nome e fica admirando aquilo, como se fosse a melhor coisa do mundo, e não sabe a interpretação, não sabe a coisa mais profunda. Se você der 3 palitos, não faz um triângulo? Não faz. Infelizmente... Você me assusta, professor. Infelizmente, quem vem para o magistério ultimamente é o refúgio. É aquela pessoa que não... Porque paga mal e porque trata mal, é isso? Sim, é uma profissão que relativamente tem uma facilidade no ingresso no mercado de trabalho, essa é a verdade. Né? Por mais difícil que seja, a gente ainda tem em alguns lugares que mais da metade do... O que você está dizendo é assustador, porque a impressão que se tem, pelo menos eu que sempre tive, é que o professor era uma pessoa diferenciada, que estava ali para ensinar, então, quer dizer, ele está ali porque ele não consegue coisa melhor. Sim. Isso é assustador. Tem colegas que falam, eu tô aqui, eu comecei com isso aqui porque tinha 2 férias no ano. Eu sei que eu vou ser muito criticado, eu tenho colegas, tanto na rede da ETEC, né, como na rede municipal, que são profissionais fantásticos, mas eu também tenho profissionais que eu não recomendaria nem para limpar a latrina. Estão dando aula. Estão dando aula. É por isso que tem uma formação ruim? Aí é um pouco causa e efeito. Porque a formação é ruim. A formação é ruim porque o público também... Se você pegar um menino hoje de 8ª série, que seria o último ano ginasial da minha época... Nono ano. Nono, não importa. Muda tudo isso aí também. Não sei pra que é nono ano da 8ª série, que é uma bobagem também. Eu não consigo entender isso. Até porque eu não sou tão inteligente assim, talvez eu não consiga entender. Mas se você pegar um menino do último ano do antigo ginasial, que agora é 8ª ou 9ª série... Fundamental 2, e der pra ele 6 palavras pra ele montar uma frase, ele não monta. E ou se montar, errado. não consegue interpretar. Esse é o problema. O negócio é que muitas das carreiras de magistério, elas são preenchidas por aqueles que não conseguiram ou não achavam que não iam conseguir nenhuma faculdade mais difícil. Então fazem aquela faculdade mais simplesinha, fazem à noite, porque precisam trabalhar, então já chegam à noite cansados, com a cabeça não funcionando com o foco que deveria. Essa é a verdade. Nos últimos 20 anos, como você comentou, a gente tem esse quadro de professores mal formados. Eu até gosto de utilizar deformados. São professores que não têm uma formação holística. Eles têm uma formação para ensinar determinada coisa, ou melhor, não é nem para ensinar, para replicar determinado pensamento. O que mais a gente encontra, no meu caso de professor de geografia, é aquele professor de geografia esquerdoide, né? Esquerdopata, que nunca admitiu ler alguma coisa de alguém que fosse da direita. Ora, se eu só tenho a leitura de um lado, como é que eu posso criticar o outro se eu não conheço o outro? Para falar mal de um outro, eu preciso conhecer profundamente primeiro. Então a gente tem essa relação de má formação há muito tempo. Mas o esquerdopata, em qualquer segmento da sociedade, ele é o atraso. Isso é básico. Aí você... Começa lá com o Fernando Henrique Cardoso, trabalhando contra a educação. Não é ele, Fernando Henrique Cardoso, as pessoas que o cercam. Aí vem o Lula, que é contra a educação. Também não é o Lula, porque ele nem sabe o que é educação. Mas as pessoas que o cercam. E aí vem esse desastre que é presidente hoje, que é muito mais contra, né? Porque aí fica assim, pessoas que são minimamente críticas a esses defeitos, a essas má posturas que a gente vê em vários níveis de governo... Essas pessoas são chatas, elas ficam isoladas, elas não conseguem replicar, elas ficam pregando no deserto. Por quê? Porque a maior parte tem os olhos vendados por essa má educação. As pessoas ficam só vendo um lado. Eu fico admirado... Só ouve um tipo de discurso, só lê um tipo de literatura. Eu fico admirado, muitos alunos às vezes falam assim, mas eu tenho direito à meia passagem. Tá, você tem o direito à meia passagem, quem é que vai pagar a outra metade? Alguém que não tem direito e é obrigado a pagar 1,5. Toda vez que alguém paga, alguém deixa de pagar por alguma coisa, tem alguém pagando a mais. Caso do teatro, que hoje os atores estão aí à míngua, porque a meia entrada, e eu sou meia entrada, eu sou idoso, a meia entrada está acabando com o teatro. E a gente tem isso em todos os segmentos. Então, quando uma pessoa ela sonega alguma coisa, seja imposto de renda, que é altíssimo, eu concordo, tem alguém que vai ter que pagar a mais. Vamos pensar, quantas pessoas tiveram isenções e tudo mais, e hoje a gente está pagando muito mais caro a conta de luz.
Quantas pessoas deixam de pagar o IPTU para que a gente pague esse absurdo que é o IPTU em todo o Brasil? Não é só Guarujá. Guarujá tem o IPTU alto. Né? Mas nós temos várias cidades que não justifica. Então a gente tem que pensar nisso. Mas em compensação tem o IPTU alto, mas tem muita gente que não paga IPTU. Sim. Nós temos conta de luz alta, mas nós temos muitos gatos, mas muitos gatos. Nós temos água cara, mas tem muita gente roubando água com mangueiras. Não, mas aí essa coisa de água cara... Aqui no nosso caso, a gente tem a concessionária do serviço público que ela admite a perda de 1/3 a 40% da água que ela trata. Desculpa, se você tem uma profissional trabalhando em casa... Que desperdiça 40%... Ela vai embora. Vai embora. Ela vai embora. Ou então, alguma coisa tem que ser feita para que esse trabalho seja supervisionado e esse desperdício termine. Professor, o senhor que está aí ensinando jovens... tem gente que rouba sinal de televisão ou faz gato na luz e critica o governo e fala que o governo é corrupto? Claro! Você vê o cisco no olho do outro, mas não vê a trave nos seus olhos. Isso é bíblico. Né? Então a gente tem essa situação de pessoas que reclamam da Câmara, por exemplo, da Câmara Federal, da Câmara de Vereadores, mas são os primeiros a aceitar churrasco, aceitar jogo de camisa, a ir para o parlamentar... Aceitar ou exigir? Exigir. Exigir. A pedir os R$50 da boca de urna para votar no cara. Não vota, senão não vota e faço campanha contra. Então é aquela coisa... não foram os esquimós que colocaram esse pessoal como parlamentar, não foram os aborígenes, fomos nós. Tem gente reclamando. Votei foram pinçados da sociedade. Eles são exemplos, eles não são nem melhores nem piores que o nosso meio. Eles são a reprodução do que é a sociedade. Pensa bem, se a senhora tivesse lá, faria diferente? A maioria diz que faria, mas quando chega não faz. Solução. Qual a solução para o Brasil? O Brasil tem jeito? Tem, educação. Educação, mas educação, eles são contra educação. a educação e estão governando o país. Educação. Primeira coisa que a mulher faz é tirar 11 bilhões de educação. Educação. A solução é educação. A Coreia do Sul era muito pior em todos os sentidos do que o Brasil quando terminou a Guerra da Coreia há 60 anos. Eles investiram em educação. Durante a segunda metade do século XX. Qual foi o resultado? São uma potência. Se é a educação que vai resolver o problema do Brasil e nós ficarmos na mão dos esquerdopatas que são contra a educação, o Brasil não tem jeito. Nada contra a esquerda. A esquerda tem proposições ótimas. Poucas. Inclusive com relação à democratização dos recursos. Isso é necessário. Você evitar que poucos ganhem exagero. Discurso, quando chega no governo, pega a Petrobras e tira 80 bilhões. Professor. Mas nós temos casos de esquerda que são inteligentes, esquerdas que sabem dialogar com a direita. Muitos estão presos lá com o mensalão. Difícil, professor. Aí assume um discurso de esquerda, mas não é esquerda na verdade. É o que chamam de esquerda caviar. É esquerda porque rouba com a mão esquerda? Não. Ué. Vamos pensar o seguinte, se as pessoas têm acesso à educação e compromisso com ela, elas vão ver fundamentos da esquerda, vão ver fundamentos da direita, vão pegar o melhor das duas propostas e vão colocar em prática. Muito bom. Professor Luiz Paulo Neves Nunes, ficaria aqui 5 horas conversando com o professor, mas o professor só vem aqui nas férias, o professor precisa vir mais, estar com a gente e trazer as suas ideias. Professores, é ele que falou, não fui eu. Não, mas 30 segundos para falar tchau, tô brincando, professor. Bom, Jonas, obrigado pelo convite, obrigado pela sua paciência, pela sua compreensão. Você pode discordar da minha opinião, mas é a minha opinião e eu tento embasá-la pela experiência que eu tenho. Eu acho que o país tem jeito, a nossa cidade tem jeito, se a gente investir tempo, se a gente investir atenção, não é só dinheiro não, dinheiro é importante, mas fazer um investimento global na educação. Você olha a lição de casa dos seus filhos, você pergunta como é que foi na escola, você pede para ver caderno e livro, comece a fazer isso, muita coisa vai melhorar. Muito bom, uma honra muito grande receber o professor, muito obrigado por ter vindo, que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.